Eu comecei a chorar, falei, eu não vou dar conta. Mas eu não quero ter um filho sozinho, eu quero ter um filho seu, quero ter um filho com você. O preconceito, ele tá muito mais no olhar do adulto do que na criança. No geral, foram 4 anos de tentativas e fizemos 8 fertilizações in vitro. A única coisa que você tem que dar pro seu filho é amor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wine Opencast, o podcast onde histórias são compartilhadas com a mesma leveza com que se abre uma boa garrafa de vinho. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado que carrega uma trajetória intensa, diversa e profundamente inspiradora. Ele é cantor, ator, dançarino, empresário, um verdadeiro triple threat do teatro musical. Mas, além disso, da versatilidade artística, André Tonani traz uma vivência marcada pela coragem, especialmente por uma experiência como pai num relacionamento homoafetivo e no processo de adoção. Então, prepare a sua taça, porque hoje a gente conversa com muita profundidade. André. Que legal. Obrigado. Cara, obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui a sua presença. E achei legal ser Winecast, mas eu não bebo. Como que a gente vai fazer agora? Calma, aqui a gente dá jeito pra tudo. A gente só não dá jeito aqui pro que não é legal. Tá bom. Mas, poxa, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Boa. Com certeza a sua história é muito inspiradora. Olha, a gente tem algumas coisas em comum. O que você preparou aqui pra gente? Eu sou ator, eu sou cantor. É pai. Né? Sou pai. Tá bom. Então, quer dizer, já temos 3 coisas em comum. Tem muito assunto aqui hoje, então. De tudo que a gente falou. Mas qual é a sua, de todas essas suas habilidades, qual que você exerce, se é que você exerce uma, assim, principal? Olha, eu acho que hoje ser pai é o que toma 100% da minha consciência, né, da minha mente. Primeiro você é pai, depois você trabalha para a sua família, você canta para trazer recurso para a sua família. Então, tudo é pensado para a minha família, para o meu filho, para o meu marido, para a minha paternidade. E o seu filho tem que idade? Ele vai fazer 3 anos agora em janeiro, o Filipe. Ele, né, provavelmente não vai assistir, mas quando ele for mais velho vai assistir esse episódio. Então eu tô, assim, trabalhando e construindo as coisas para ele, né? Tudo para ele. Cara, sem dúvida nenhuma, para mim, ser pai... Eu sou pai de 2 meninas hoje, de 33 e 30 anos. Nossa, você tá em outra fase. Então. Outra fase. Tô bem no começo. Mas você falando assim, sentindo a sua emoção, cara, para mim foi um momento mágico na minha vida, que transformou a minha vida. E a paternidade é impressionante como ela abre espaço, né, na nossa vida, abre caminhos, abre tudo para a gente poder... A paternidade é uma coisa muito, muito bacana. E 3 anos já tem uma boa jornada aí, né? Cara, tem uma boa jornada, mas você sabe que eu demorei, assim, muito tempo para me conectar com meu filho. Assim, foi mais de 1 ano. Tem pessoas que, né, diferente de um relacionamento hétero, no qual, né, você e a sua esposa, vocês viram a barriga crescer, você conversava com a barriga, você via alguma coisa acontecendo e o bebê nasceu. No meu caso e do Hélio, a gente não tinha uma coisa física pra gente acompanhar, né? Então, do nada, nasce um bebê. Tá, mas como é que foi a sua Vou história explicar, da paternidade? para quem está assistindo, né? Eu e o Hélio, nós somos um dos primeiros casais no Brasil a ter um filho por fertilização in vitro através de barriga solidária. Como que funciona isso? A gente pega o esperma de um dos pais, pega uma doação de óvulo anônima, então um banco de óvulos anônimo, a gente faz um embrião e esse embrião é colocado em uma barriga solidária, que no caso foi uma amiga nossa que se disponibilizou para gerar o nosso filho. E aí a gente faz todo o acompanhamento médico, né? Faz todo o pré-natal e eu estou encurtando muito a história, tá? Tudo bem, tudo bem. Porque no geral foram 4 anos de tentativas e fizemos 8 fertilizações in vitro. Foi uma jornada muito extensa até a chegada do Filipe. E aí voltando à nossa pauta, a gente não tem um acompanhamento diário da barriga crescendo. Então o filho nasce e eu demorei esse lance da conexão, até porque o homem não tem aquela coisa de dar o peito, a gente não tem uma mulher que tem um instinto maternal, então a gente teve que... Mas, então, eu fiquei curioso em relação a isso. Como é que acontece esse processo?
né, da barriga solidária? Porque na minha cabeça, né, eu não sei nada sobre esse assunto. Vou te explicar tudo. Estou aprendendo aqui com você. Pode perguntar. Como é tudo feito de uma forma legal, né, eu acho, na minha cabeça seria interessante, né, vocês acompanharem esse crescimento, né? Já terem essa relação. E não foi assim? Na verdade, a gente tem a disponibilidade, só que assim, a nossa amiga ela tem uma vida, né? A gente tem uma outra vida e a gente só fazia alguns encontros no médico, alguns encontros pontuais, até porque ela tem um marido, ela tem uma outra família, ela tem filhos. Inclusive, até é legal falar para o pessoal que para uma pessoa ser uma barriga solidária, ela já tem que ter tido filho, porque o corpo dela e o psicológico dela precisa entender que esse filho não é dela. Então não pode ser uma primeira gestação, porque a primeira gestação mexe muito com a mulher. Numa segunda, numa terceira, ela já consegue entender que aquele filho não é dela. Ela está ajudando um casal que não pode ter filho. Isso para casal homossexual, para casal heterossexual. Então a gente tinha contato com ela sim, mas não era uma convivência diária como você tinha com a sua esposa, por exemplo. Então era bem diferente. E quando nasceu, você pegou aquela coisinha na sua mão, você falou, e agora? Rapaz, eu acho que todo pai passa por isso, né? Todo pai, por isso e agora? E assim, na primeira noite, né, o Filipe, ele teve um engasgo feio com o leite, então ele começou a ficar azul, o lábio ficou roxo, tipo, ele não estava respirando mesmo. A enfermeira entrou no quarto, tipo, pegou a criança, levou, sabe, enfia a sonda, não sei o quê. E aí, nesse momento, eu cheguei pro Hélio, eu comecei a chorar, falei, eu não vou dar conta. Não vou dar conta disso, esse é o dia 1. É o dia 1 da criança e já tá assim. Imagina quando a gente tiver alta e for para casa. Eu não tenho peito, não tenho nada, placenta, não sei, como é que vai ser isso? Ele, calma. A gente tem rede de apoio, a gente tem as nossas mães, a gente tem as nossas amigas, a gente é inteligente. Eu tinha lido todos os livros de paternidade, eu fiz curso de tudo. Né, aqueles cursos que tem 10 mulheres e eu. Então, assim, eu estava pronto para isso, mas a partir do momento que você recebe o seu bebê no colo, cai aquela ficha, né? E eu realmente achava que eu não estava pronto. Vamos falar assim, desde o momento zero, ele nasce e aí já vem para você, já não tem contato com a mãe. Não. E na verdade não é, a gente não chama de mãe, a gente chama de barriga solidária. Que mãe é um termo afetivo, sim, né? Sim, inclusive a moça que gerou para nós, a nossa amiga, ela nem quis se afeiçoar porque foi a finalização de um ciclo, né? Então ela se recuperou do parto, ela foi no quarto, né? Deu um beijo no Filipe, deu um beijo na gente, ela se recuperou e a gente tem contato com ela até hoje, mas a missão dela foi cumprida. Né? Então, cara, nem ela quis ter tão contato. Mas é uma generosidade imensa, né? Eu acho que porque existe o lado racional e eu acho que existe o lado que você não tem ideia do que pode vir a acontecer, né? E eu sou uma pessoa que eu retribuo isso também com o meu esperma. Então eu sou doador de sêmen, porque eu sou uma pessoa saudável, eu faço exercício, eu me alimento bem, eu faço exames regularmente e eu sei que tem casais inférteis que não conseguem engravidar e eu vejo que meu filho, né, é super saudável, né? Eu sou um homem saudável, então por que não doar uma parte da minha genética para ajudar outros casais que também não conseguem engravidar? Então eu estou retribuindo isso. Vocês são casados há quantos anos? Há 15 anos. 15 anos. Nós estamos juntos há 15 anos. Como é que foi esse processo desde do desejo ao amadurecimento? Bom, quando eu conheci o Hélio sempre quis ser pai. Sim. É uma condição, assim, você quer namorar comigo, eu vou ser pai. Não sei quais são os seus planos, mas os meus é ser pai. Sempre deixou claro isso. E eu falei, cara, esse aí vai esquecer, vamos viajar, vamos curtir, daqui a pouco ele esquece, né? E aí passaram os anos, a gente casou, a gente fez um super casamento, viajamos muito e tal. E eu pensei que esse assunto estava enterrado. E ele falou assim, vamos pra lua de mel em Las Vegas. Aí eu, nossa, Las Vegas, não sei o quê. Mal sabia eu que essa lua de mel era pra ir numa clínica de fertilização em Las Vegas. Falei, mas que retardado, meu Deus. Me enganou. Não era pra mim, ela era pra ir numa clínica. Ele falou assim, não, porque eu quero começar a entender esse processo de filho. Eu falei, pô, você não tirou isso da sua cabeça, né? E eu era super resistente a ter filho. Então esse sempre foi um grande embate no nosso relacionamento. Eu não quis filho e o Hélio sempre quis ter filho. E eu tentei empurrar isso com a barriga o máximo de tempo possível, até que chegou um ponto que ele falou assim, eu vou ter filho.
Se você quiser entrar nessa jornada, vem. Se você não quiser, você vai procurar o seu caminho. E aí, cara, começou um conflito no nosso relacionamento, porque a gente se ama, a gente se amava, mas essa questão era muito importante para ele. E aí, bom, eu tenho um filho hoje, né? Então deu certo. Mas como que o Rodrigo tá dando risada? Mas como que chegou até, né, esse convencimento? O Hélio conversou muito com a minha família e a minha mãe, né, chegou e trocou muita ideia com ele. E o Hélio chegou à conclusão de que ele precisava incluir a minha pessoa dentro dessa jornada. E a gente teve uma conversa muito franca. E ele chegou à conclusão e me chamou para jantar e me falou uma coisa muito forte, muito importante. Ele falou assim, eu entendi que eu quero ter um filho, mas eu não quero ter um filho sozinho. Eu quero ter um filho seu. Eu quero ter um filho com você. Aí eu me senti incluído na parada. Porque até o momento era uma coisa do Hélio, era uma coisa dele, eu ia embarcar no sonho dele. Quando eu me senti incluído, que ele queria uma coisa minha, uma parte de mim na família também, aí a coisa mudou e eu me abri a essa possibilidade. Eu via outros amigos tendo filho, eu via outras famílias de outras configurações se formando, porque eu tinha muito medo do preconceito, né? Nós, como homens homossexuais, a gente sempre sofreu muito preconceito. E eu pensei, nossa, uma família de 2 homens com outro filho homem, é você aumentar mais ainda o preconceito. Mas eu falei, não, vamos embarcar nessa jornada, nós somos pessoas do bem, pessoas inteligentes, somos cercados por uma rede de apoio, e aí começou essa jornada da fertilização in vitro, procurando médicos, procurando as nossas amigas que se disponibilizaram, não foi uma só, várias amigas se disponibilizaram para engravidar por nós, e a gente iniciou essa jornada, porque eu me senti parte dessa paternidade do Hélio. Eu acho que uma vez que a gente decide, né, uma coisa que você falou que você decidiu, né? Assim, você foi incluído e a partir desse momento você falou, não, então eu decido fazer isso também. As coisas, de certa forma, vão acontecendo, né? Elas vão se arrumando para que isso aconteça. Mas, pelo que você me falou, vocês tiveram um pouco de dificuldade. Foram várias tentativas até que a coisa de fato acontecesse, né? Foram várias tentativas. No geral, foram 4 anos de tentativa e 8 fertilizações in vitro para o primeiro filho, que foi o Filipe, e 4 para o segundo, que não deu certo. Então você tem 2 filhos? Não, a gente tem o Filipe e a gente tentou 4 vezes e encerramos. Entendi. Porque o estresse emocional é muito grande, o investimento financeiro é muito alto e a gente não conseguia viver a nossa vida com o nosso filho pensando em construir uma família com o segundo. Mas a gente já conseguiu o primeiro, então a gente optou por encerrar o nosso ciclo de fertilizações. Temos embriões guardados ainda, que inclusive a gente pensa até em doar para outras famílias, mas o nosso ciclo, a nossa família é de 3 pessoas. A gente encerrou essa jornada de fertilização. E acho que até por esse momento todo, talvez, na hora que você vê isso realizado, né, você fala, e agora? E assim, quando a gente realmente conseguiu, né, Juan, fazer com que o projeto desse certo, eu digo projeto porque foi realmente um projeto, investimento, tudo, a gente começou a divulgar no nosso Instagram, nos 2 papais. E isso atraiu a atenção de muita gente, atraiu a atenção da imprensa, né, 2 homens numa jornada para gerar um filho biológico no Brasil. E isso foi chamando muita atenção e outros homens, outras mulheres falando assim, nossa, eu também posso ter um filho no Brasil. Eu pensei que era só nos Estados Unidos, eu pensei que era só adoção. E isso começou a criar uma comunidade que a gente começou a atrair pessoas interessadas. E hoje a gente ajuda outras pessoas a trilharem esse caminho da paternidade, mesmo sendo homossexual. Pai solo, ou 2 homens, 2 mulheres, que antes achavam que isso não era possível, e é possível e dentro da lei aqui no Brasil. Eu acho que aí você... quando você fala de casais homossexuais ou héteros ou isso, aí já passa por um preconceito que eu acho que não... eu acho que a atitude, né, a emoção, o desejo, não sei, talvez porque eu seja pai, né, eu acho que é tão maior do que qualquer tipo de preconceito, né, cara, assim, eu acho que é super saudável você querer isso da sua maneira e vocês serem felizes, né? Acho que o preconceito, acho que teria que cair cada dia mais em desuso e o amor, a convivência, a boa convivência, sociedade. Eu acho que
o caráter das pessoas é que deveria ser olhado. Concordo. E não o que, né, as suas opções, aquilo que você gosta. Eu concordo com isso. Eu acho que para mim, eu sempre pensei assim. E você sabe que é engraçado que hoje o preconceito ele está muito mais no olhar do adulto do que na criança. Então, por exemplo, meu filho ele tem 2 pais. Isso é claro, é nítido e óbvio para ele. Então, quando uma outra criança está brincando com ele e pergunta, cadê a sua mãe? Ele fala, eu não tenho mãe, eu tenho 2 pais. Aí a outra criança fala, você tem 2 pais? Que legal, que diferente, eu também queria ter 2 pais. Aí o outro fala, eu também, mas eu não tenho. Tá bom. E eles saem brincando e acabou o assunto. Quando a gente está num ciclo de adultos, é diferente. Tem 2 pais, mas cadê a mãe? Como que ele nasceu? Mas aí não dá, né? De quem que é o esperma? Mas e o óvulo? Então, o preconceito ele está muito mais na cabeça do adulto do que nessa geração de agora, dessa criança. Para eles é muito tranquilo. Então, o meu medo que o Filipe ia sofrer preconceito, ele diminuiu muito, porque eu sei que essa geração dele está muito mais pronta do que a minha, do que a sua, que ainda precisa de respostas para perguntas que não precisam de resposta. Sim, sim. É do jeito que é. Tem gente que tem 2 pais, tem gente que tem 2 mães, tem gente que tem só uma mãe, que é uma mãe solo, e tá tudo bem. Família é onde tem amor. Tem gente que não tem pai nem mãe. Né? E tá tudo bem. Não precisa questionar isso. Exatamente. Né? Então a gente está tranquilo em relação a isso agora. E como é que é a sua relação? O que mudou, né? Que você falou que hoje, quando eu perguntei qual é a sua atividade principal, você falou que é ser pai. Uhum. Né? Mas o que mudou na sua configuração, que você tem multitalentos, antes da paternidade e depois da paternidade? Você tem algum... vamos falar de antes da paternidade, né? Tem alguma preferência do ator, do cantor, do dançarino, do empresário, ou não? Você gosta de exercer todas essas tarefas, essas funções? Bom, Juan, eu trabalhei muitos anos com teatro musical, ainda hoje eu trabalho com shows, com eventos, então essa semana eu estava em Americana, fiz show em Rondonópolis, no Mato Grosso. Então assim, a minha rotina hoje, por incrível que pareça, ela é muito... Quais musicais você fez? Eu já fiz bastante musical. Eu trabalhei com Into the Woods, eu fiz A Pequena Loja dos Horrores. Nossa, eu fiz montagens que são off-Broadway, que foi The Last 5 Years, em 2017. Eu conheço toda essa galera do Fantasma, a Sarah Sarris, a Kiara, que tá em Las Vegas. Legal, bacana. Então, assim, eu tive essa jornada dos musicais, mas eu acabei seguindo carreira solo, que para mim foi onde o meu coração brilhou. Os meninos da Vale da Mídia me empresariaram, a gente lançou muitas coisas juntos, então eu segui essa jornada. Você não estava bem acompanhado. Não, eles me abriram muitas oportunidades e foi com eles que eu realmente consegui o destaque nacional que eu acredito que meu talento merecia. E aí, cara, a gente fazia show, a gente viajava, era muito intenso. E com a chegada de um filho, você tem que parar de olhar para si e começar a olhar para o outro. Você tem que olhar para a sua configuração familiar, dar atenção para o seu marido, dar atenção para aquela criança. E o artista, né? Você é artista, você sabe. Se a gente não está no mercado, a gente acaba sendo um pouco esquecido, né? Um pouco deixado de lado. Então, até hoje eu tenho essa coisa do tipo, não, eu quero aceitar um trabalho, ficar em cartaz, mas não tem condição de ficar em cartaz mais. Então, hoje eu trabalho com eventos onde eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Por exemplo, eu vou trabalhar no Ano Novo agora, vou trabalhar no Natal e no Ano Novo. Cara, cobri um cachê super legal, vou chegar de helicóptero no lugar. Então, assim, eu vou chegar... Qual é o seu estilo musical? Jazz, hoje eu canto jazz. Então, hoje eu canto focado em Michael Bublé, Frank Sinatra, com orquestra, com big band. Então, esse é o meu métier. Delícia, E só os clientes que realmente admiram esse potencial vão me contratar. Então, eu faço show para Cristina Junqueira, do Nubank, faço Natal na casa dela todo ano, eu tô lá, para a família Balduco, vou estar lá no dia 15 no Terraço Itália para dona Silvana, fazendo o aniversário dela. Então, assim, são clientes que realmente valorizam esse repertório, valorizam orquestra, e eu encontrei o meu nicho, né? Então, eu tô super feliz. Muito legal, muito legal. E o que mudou agora que você é pai, com todo esse... É isso, então, eu decidi não abraçar mais o mundo, né? Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque o pato
O pato, ele faz tudo, né? Só que não faz nada direito. Ele voa, mas não voa. Ele anda, mas não voa. Ele nada, mas não nada. Então, você não pode ser um pato. Você tem que ser ou você nada e nada até o fundo, ou você voa e você voa longe. Então, eu escolhi focar na minha família, na minha paternidade, na minha parte artística. Clientes que realmente valorizam o meu trabalho. E hoje eu trabalho como empresário em uma empresa que faz projetos audiovisuais. Então, a gente trabalha com eventos, com Lollapalooza, Rock in Rio. A gente faz esses palcos, essas estruturas. E é onde eu me realizo artisticamente. Então, bem ou mal, o meu trabalho como empresário é o meu trabalho artístico. E o Hélio trabalha com você nisso? Não, o Hélio, ele tem um espaço de eventos e ele administra esse espaço de eventos. Então, assim, é tudo meio que parecido, mas cada um na sua área, o que é muito bom, né? A gente trabalhou sócios durante muitos anos, dá umas brigas, né? Ser sócio, dorme junto, vai pro trabalho junto, né? Isso é ruim, mas agora a gente está bem, cada um no seu canto. Então, eu acredito que a paternidade, né, veio para colocar as caixinhas no lugar certo das coisas. E esse processo de, vamos colocar assim, de aceitação, né, dessa paternidade que você falou que no começo foi meio difícil você aceitar e a coisa foi... Como é que foi esse processo, André? Deixa eu ver como que eu coloco isso. Eu acredito que quando você tem filha mulher, né? São 2 filhas mulheres. Sim. Quando você tem um filho homem, eu não quero passar para o meu filho as coisas negativas que eu passei com o meu pai. Eu quero passar só as coisas positivas que eu passei com o meu pai. E ao mesmo tempo eu tenho uma carga muito grande de preconceito por ser um homem gay e que eu quero blindá-lo por ser filho de homens gays. Então você vê como eu já tenho um conflito interno na minha criação da minha paternidade com meu filho, sendo que para ele simplesmente existe. Tudo isso está dentro da minha cabeça. Então todos esses conflitos eles começaram a existir a partir do momento que ele nasceu e eu conversando com ele, ele falou assim, cara, relaxa. A única coisa que você tem que dar para o seu filho é amor. Preconceito ele vai sofrer? Ele vai sofrer, mas a gente tem que educar ele a ser um ser humano de bem, a respeitar o outro, a aceitar a diversidade e ele vai se virar da mesma forma que você se virou, da mesma forma que todo mundo se vira. E pode ser que ele nem sofra preconceito, pode ser que seja legal na escola dele ter 2 pais, pode ser que seja descolado. Então, assim, eu acredito que a gente tem que criar os nossos filhos com amor, com tolerância. E esse lance do preconceito ele vai existir em qualquer lugar. Se uma pessoa é muito alta, ela vai sofrer porque ela é alta. Se uma pessoa é gordinha, vai sofrer porque é gorda. Se tem o nariz grande, porque tem o nariz grande. Se tem a bunda grande, porque tem a bunda grande. Não é porque é gay, não é gay. Então, isso é do mundo. E aí eu consegui me desprender disso e hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso. Mas no começo era um tabu para mim, não para o meu filho. Era para a minha criação da minha paternidade. Mas e a relação com ele, quando você... percebeu que isso existia porque eu sou curioso em relação aos processos. Entendi. Né? Porque tem um momento que a chave vira e não vira aqui, vira aqui. Né? Vira internamente mesmo. Né? Parece que algo diferente muda, né? Que não é racional, que não é no intelecto. Né? Como é que foi esse processo? E se você se lembra do dia que você falou assim, bom, mudou. Eu acredito que assim, a gente vive muito no automático, né? Acorda, toma banho, leva para a escola. Até porque também, né, André, tem um processo de desenvolvimento do bebê, né? Tem. Que nos primeiros não tem troca. 2, 3 meses é muito complicado. E ele não troca, ele só suga. Exatamente. Só pede. Só pede, só chora, só não sabe falar, não tem... Até você aprender a comunicação ali, né? Você ter não sei nem se é sensibilidade, mas você passar a entender aquela comunicação, o que ele está querendo te dizer e o que você pode fazer para ajudar. Porque não fala, só chora. Pode chorar porque está com dor na barriga, pode chorar porque está com fome, pode chorar porque está com a fralda suja, enfim, 1 milhão de coisas. Chora. E chora do mesmo jeito. Então, acho que esse processo também, no começo, né, você pode achar que você passou esse processo, viveu esse processo porque a geração do seu filho foi dessa forma e tal, mas todo mundo passa por isso. Uhum. Todo mundo passa. Né? Eu acho que é uma adaptação de uma nova vida,
que está ali e que você tem que cuidar. Sim. Né? Então, eu fiquei curioso nesse processo de você ver aquele bichinho ali todos os dias, mudando, até você isso fazer parte. Eu acho que é quando ele começou a trocar mesmo, quando ele começou a devolver o amor. Porque no começo, igual a gente falou, ele só puxa, né? A gente dá o amor, ele não devolve, ele só suga isso. Mas a partir do momento que ele começa a olhar no seu olho só por olhar e fica passando a mão no cabelo, tipo, é uma forma dele devolver o amor do jeito dele. E aí você fala, cara, o meu filho tá demonstrando o amor do jeito dele. E aí você começa a se conectar e ele, né, eu sou a única coisa que ele mais deseja no mundo e gratuitamente, né, incondicionalmente. E aí a gente começou a se conectar. E o Hélio já teve essa conexão muito mais cedo que eu. O cara já era o super pai, já desde o começo, pau. E eu já demorei um pouquinho. Então, e hoje... Quem trocava a fralda? O Hélio. Óbvio, né? O Hélio. Não, já na primeira cagada da criança, o Hélio já tirou a pomada. Eu falei, como assim? Da onde você tirou isso aqui? E eu que tive que correr atrás, assim, Não vou dizer que ele era a mãe, porque eu odeio essa coisa de papel, né? Mas ele que tinha proatividade, tudo. A gente tinha enfermeira, tinha babá que nos ajudou, mas o Hélio sempre foi muito mais proativo. Da minha filha mais velha, da primeira, eu que dei o primeiro banho, eu que trocava a fralda, eu que acordava à noite, então essa coisa de ser pai ou mãe, independe. Então, cara, e eu sempre fui desesperado. Ai, não tá respirando, e não sei o quê. E o Hélio, calma. Eu acho que é uma questão mais de personalidade até do que ser pai ou mãe, né? Eu acho que é muito em função disso. E hoje, assim, o nosso próximo passo é realmente curtir, sabe, Juan? Porque a gente passou por tanto perrengue, inclusive eu vou lançar um livro sobre a nossa história, né? Sobre a jornada de 2 homens tendo um filho. Quero voltar aqui, hein? Para lançar o livro. Vamos Vou voltar aqui. Com certeza. E aí... E fala justamente sobre isso, né? Sobre todas as dificuldades. E agora eu quero curtir. Quero curtir meu filho, quero jogar bola. Vai fazer 3 anos de janeiro. Quero jogar bola, quero ver televisão. Ele adora ver os vídeos da Disney, né? Os pais, né? Os dois adoram a Disney, adoram a musical. Então eu tô na fase que eu quero curtir o meu filho. Porque daqui a pouco, né, tá com 33 anos, igual sua filha, né? Passa rápido. Porque não quer mais saber de você também, né? Olha... Quando tá com problema, sempre liga. É bem assim. Eu imagino. Você falou que você não bebe, não, mas bebida alcoólica. Eu vou aceitar. Mas você aceita esse vinho sem álcool? Aceito. Esse aqui é um vinho da Freixenet, essa vinícola espanhola. E agora tá tendo essa tendência de a gente beber vinho sem álcool. Eu não sou geração Z, viu? Porque a geração Z que não tá tomando álcool. Rapaz, você sabe que eu fiz um vídeo? Bom, eu tenho um canal no Instagram, né? Uma página no Instagram onde eu falo de vinhos. E eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Será mesmo que eles não bebem vinho? Porque, olha, a minha filha acabou de fazer 30 anos. Tá bom. E ela foi comemorar num bar lá na Barra Funda. E eu fiz questão de ficar observando a galera dela. Né? São todos muito gente boa, né? Muitos deles conheço desde muito pequeno, da época que ela ia para a escola, né? Pequenininha. Ela fez escola viva, então do amarelinho, vamos botar assim, do pré. Rapaz, eu vi, posso falar assim, 50% bebendo cerveja. Tá bom. E 50% tomando vinho. Uau! Essa foi um dado que me surpreendeu. Eu vi, né? Ninguém me falou, eu vi. Eu estava presente lá, fiquei umas 3 horas no bar. Demorei 2 horas para ser atendido. Mas foi uma ótima experiência em função disso também. E após isso, eu fiz uma pesquisa. E o que eu cheguei à conclusão é que não é que eles não estão bebendo, eles estão bebendo do jeito deles. Procurando, sim, bebidas com menos teor alcoólico, estão procurando uvas mais leves, né, como Gamay, como Crioula, que são vinhos... Pinot Noir, são uvas, talvez. Pinot Noir. Então, são mais ou menos o mesmo estilo. Então, eu acho que, assim, não é que... Porque eu acredito que o vinho no Brasil, inclusive, ele entrou de uma maneira muito elitizada e acabou afastando um pouco as pessoas
que gostariam de ter entrado nesse universo e acabaram sendo convencidas de que precisava entender para beber. Uhum. E eu acho que é uma bobagem. Primeiro você bebe, vê se você gosta, e aí depois, se você quiser, você entende. Porque o vinho realmente tem muita tradição, tem muita história, né? É uma bebida complexa, né? É agricultura. Então tem uma complexidade enorme. Mas você não precisa ser sommelier para tomar vinho. Eu acho elegante quem gosta e quem aprecia. Eu gosto, eu sou apaixonado por vinho. E principalmente pela história, né, que tem aqui. Então, saúde. Esse é um vinho sem álcool. Não tem gosto de de suco de uva. Os taninos, né? Então, o que você sente? Fala aí. Eu gostei porque não tem aquele gosto forte do álcool, que é uma coisa que eu já estou tentando fugir. E é vinho, né? É vinho. Vinho é bom. Ele tem acidez, ele é leve, ele tem uma cor bonita, né? Você consegue ver aqui o... E sabe o que é legal? Eu posso tomar esse na minha casa, eu posso servir para os meus convidados um vinho legal para eles, posso lá servir Freixenet para mim, e aí eu tô no meio... E não fico deslocado, sabe? Porque aí às vezes as pessoas ficam... Não, mas bebe, prova esse. Mas eu tô com o meu vinho, a minha taça, e as pessoas não sabem nem que eu tô tomando um sem álcool. Porque também é desagradável você estar num ambiente, tá todo mundo tomando vinho e você não tá tomando nada. Então, mas eu acho que o vinho, ele tem esse poder agregador. E é diferente, talvez porque o vinho você não... Assim, dificilmente eu fico bêbado de vinho. Você já viu alguém falar que alguém foi internado numa APA porque era viciado em vinho? Não. Não, deve ter. Não estou falando que não tem, que não exista, deve ter. Mas aí já é um outro problema, né? Mas eu acho que o vinho ele tem essa característica de celebração, de comunhão, né? De bons papos. Sim. E é essa a intenção do nosso podcast. Tanto é que você me chamou para tomar um vinho. Para tomar um vinho. Estou tomando. Ele está tomando vinho e a gente falar mais sobre as suas histórias, né? O que te emociona. E acho que a gente, como artista, a gente acaba tendo uma visão diferente. Não é melhor nem pior, não estou falando em superioridade aqui. Estou falando diferenciada na questão da sensibilidade mesmo, porque a gente está acostumado a trabalhar isso todos os dias, né? E para mim, André, a paternidade, cara, foi algo que me levou para um outro lugar. A paternidade distanciou você da sua esposa? Ou aproximou você da sua esposa? Olha, eu confesso que separou um pouco. Porque eu passei por esse momento, assim. Separou um pouco, mas... Porque... Vocês viram sócios na criação de uma... né? Vocês acabam tirando o chapéu de marido e mulher para pôr o chapéu de pai e mãe. E até vocês entenderem que precisa voltar às origens demora um pouquinho. Então eu tô passando por essa fase agora, entendeu? Então tô resgatando a minha origem dos meus 15 anos de relacionamento, que o fruto do nosso amor foi de onde veio o nosso filho. E não vai ser só pai e pai. Cara, a gente é casado, a gente precisa resgatar esse nosso amor. Então a gente tá nesse processo e estamos conseguindo. Filho vai embora. Pois é. Aí fica o núcleo ali, né? Vocês dois. Uhum. Ficam só vocês dois. Então é importante cuidar, né? Eu já não sou mais casado com a mãe das minhas filhas. Tá. Mas a gente passa por essa fase, sim, e eu acho que é fundamental. Você vai falar isso no seu livro? Vou falar, vou falar sim. Como é que é o tema? Já tem o título, o livro? Sim, o título chama Dois Papais, a jornada de dois homens... Ai, gente, como que chama o livro? Dois Papais, a jornada de um casal homoafetivo na paternidade biológica. E aí,
conta a história desde que a gente se conheceu e tal. E dentro do livro tem algumas músicas que eu escrevi durante a pandemia, porque a gente começou todo o processo do filho na pandemia. A gente não podia sair, não podia fazer nada, a gente não estava conseguindo ter o filho. Então eu escrevia as sensações, o que acontecia comigo através de música. Então, conforme você vai lendo os capítulos, existem músicas que contextualizam aquilo que você está lendo. Então, você escaneia o QR Code, ouve no Spotify aquele momento que eu estava passando e você vai lendo os capítulos. Então, é um livro um pouco interativo. Então, eu estou super ansioso para lançar isso. E não é um livro fácil de ler, né? Porque, assim, fala sobre aborto, sobre perdas, sobre você se distanciar, mas no final eu me reconectei com ele, a gente conseguiu ter o filho. Mas é isso que é legal das histórias, né? Da nossa vida. A gente passa por dificuldades e a gente não desiste. Porque eu poderia ter desistido do meu relacionamento, poderia ter desistido da ideia de ter filhos e poderia ser o estereótipo do homem gay solteiro, que viaja, que faz festa, que curte, que tá na balada. E tudo bem, tenho vários amigos que são assim. Você tem essa característica? Não tenho. Inclusive, eu namorei uma mulher chamada Fernanda por 4 anos. Foi minha primeira namorada. Quando a gente terminou, eu conheci o Hélio logo na sequência. Então, Fernanda e o Hélio, 15 anos. Então, eu só namorei 2 pessoas na minha vida. Então, assim, eu tenho essa tendência a ser uma pessoa que se conecta, sou uma pessoa profunda. Eu não sou uma pessoa da superfície. Então, isso se reflete na minha arte, na minha música, nos meus relacionamentos. E é como eu sou. Eu tenho um conhecido, cara, que ele não é gay, ele tem a minha idade e ele continua indo à balada. Ele continua viajando. Mas teve filho? Não. E nunca tá tudo casou, bem, ué. Nunca foi. Não, porque você falou assim, porque gay sozinho e tal. Não, uma pessoa sozinha, né? Porque aí, normalmente, a pessoa vai procurar isso, né? Vai procurar se divertir e tal, mas você tem que ver se isso é a sua característica, né? Eu, por exemplo, já adorei balada, fui muito, tal, não sei o então, que. também. Hoje eu sou um cara, assim, eu adoro estar casado, eu adoro estar com a minha mulher, adoro viajar com ela, adoro fazer as coisas com ela, entendeu? Então, acho que isso é muito... De cada indivíduo. Exatamente, de indivíduo. Mais do que ser gay ou ser gay hétero. ou ser hétero. É que é um estereótipo do homem gay, né? De não querer um relacionamento estável, de não querer uma família, não querer um compromisso, porque a gente sempre achou que não era possível isso. Mas agora que está sendo possível e com as pessoas aparecendo na rede social, eu vejo que isso vai a cada vez mais seguir. Você falou sobre a questão aí das dificuldades, né? Das dificuldades que você passou e com certeza isso te fez uma pessoa mais forte, né? E, bom, o podcast ele é fantástico porque ele vai te dando um repertório, né, grande dos nossos convidados e tudo mais, e a gente tem recebido aqui, graças à nossa grande produção aqui, pessoas muito, muito interessantes. E a gente, num dos nossos convidados aqui, o Sidney Oliveira, ele falou sobre essa nossa maneira, que isso, eu sou bem mais velho que você, mas eu acho que é uma questão que vai além do geracional, né? Da gente querer evitar que nossos filhos passem por aquilo que a gente passou. Uhum. E você citou isso. Sim. Né, em relação não quero que ele passe. Inclusive, você falou lá atrás isso, que foi um dos motivos pelo qual você ficou meio reticente em relação à sua paternidade. Como é que você vê essa questão de criar um filho preparado para esse mundo que a gente não tem ideia do que vai se transformar? Você acha que a gente é capaz de evitar o sofrimento de alguma forma? Ou a gente pode evitar uns sofrimentos, mas de outros não tem como? Porque isso faz parte da nossa evolução. Eu mudei um pouco o meu ponto de vista durante alguns anos, porque no começo eu queria muito poupar o meu filho dos sofrimentos para que ele não passasse. Agora eu quero que ele passe, para que ele endureça a casca.
Quanto antes ele endurecer a casca, melhor ele vai conseguir se defender do que está por aí. E eu acredito que eu demorei para endurecer a minha casca, né? Eu vejo que meus pais, minha mãe e meu pai, super amo eles, me cuidaram muito bem, mas eles protegiam muito a mim e ao meu irmão. Tanto é que hoje eu sou um homem que não lida muito bem com a frustração, com o fato de receber um não, né? No meu trabalho, no meu relacionamento, é algo que eu trabalho. E já entendo como eu funciono. Então, com o meu filho, eu quero que ele seja exposto ao preconceito, à frustração, ao fato de receber não, à maldade, para ele entender que isso acontece no mundo, para ver como ele vai reagir. Porque o que eu consigo controlar como ele vai reagir. Eu não consigo controlar o mundo. No mundo tem maldade, tem pessoas ruins, tem pessoas que se aproveitam de crianças, então eu consigo fazer com que ele endureça a casca para o mundo. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Então, blindar ele de tudo isso que vai acontecer é muito difícil. Então, ele precisa estar exposto a tudo isso o antes possível. Não agora, porque ele tem 2, 3 anos, mas na hora que as coisas na hora que ele tiver aberto e inteligente o suficiente para entender certas coisas do mundo, eu já vou querer que ele passe por essas situações. Porque comigo, eu estou aqui para orientar. Mas lá na escola, lá na rua, lá com os amigos, ele vai ter que replicar o comportamento que ele vai ter em casa. Então ele tem que passar por essas situações. Acho que eu consegui explicar, talvez? Sim, claro. E você, vocês têm um Instagram, né? Dois papais. E você está lançando um livro. Que tipo de auxílio ou de assistência você mais presta com esse tipo de exposição que você tem? Existe um tipo de bloqueio, de dificuldade que se torna mais comum entre pessoas que querem ter um filho ou que precisam viver o processo que você e o Hélio viveram? Qual seria o mais comum? Entendi. Para pessoas que querem seguir esse caminho da paternidade, a gente criou um Instagram separado que chama Família Fértil. E lá a gente recebe diversos questionamentos. E um dos principais eu não sei se o meu namorado, a minha namorada, está disposta a embarcar nessa jornada. O que a gente faz? A gente disponibilizou um e-book, que são os primeiros passos para a pessoa ter acesso à informação. Eu preciso ter informação de como é um processo de fertilização in vitro, seja no Brasil, seja fora do Brasil, porque quando a gente tem informação, a gente combate preconceito e a gente consegue tomar algum tipo de decisão. E a partir do momento que a pessoa tem a informação e ela quer dar o próximo passo, ela marca uma consulta comigo, marca uma consulta com a Lígia, que é minha sócia, ou até com o Hélio, e a gente entende. Você quer ter filho no Brasil? Você quer ter filho fora do Brasil? Então você dá acesso às pessoas que querem passar por Sim. esse processo para... Conecto com advogados, conecto com clínicas, ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, e eu explico o passo a passo, que é uma coisa que as pessoas hoje não sabem. Qual é o passo a passo? Eu preciso coletar o esperma, eu preciso de um banco de ovos, eu preciso de uma barriga solidária. Existe um passo a passo e é uma coisa que nós ajudamos essas pessoas. Então existem muitas dúvidas. E a maioria das pessoas perguntam, eu preciso de uma barriga solidária. Como que eu acho essa pessoa que vai gerar o filho por mim? Então, assim, existem vários requisitos. Tem que ser uma pessoa da sua família, que seja até 4º grau. Se for fora do Brasil, pode ser uma barriga de aluguel, porque lá pode ser remunerado. No Brasil não pode ser remunerado. Então, existem vários critérios que a gente orienta. Então, assim, basta você procurar informação que a gente vai ajudar. Mas você já pegou alguém assim, putz, eu queria, mas eu não sei. É o que mais tem. É o que mais tem? É o que mais tem. Sabe o que eu faço? Começa. Porque eu demorei 4 anos. E dentro desse, eu sei, eu não sei, a coisa estava acontecendo ali, não sei o quê. E no meio do caminho você decidiu. Foi igual do Hélio. O Hélio me levou na clínica de fertilização em Las Vegas, eu não estava seguro. Mas eu embarquei na ideia, comecei a participar das reuniões com os médicos, entendi sobre óvulos. Você tem acesso ao banco de óvulos para você ver, né, características físicas das doadoras de óvulo. Então você começa a se encantar pelo processo. Agora, se você não se dá ao luxo nem de ter acesso à informação, aí você se bloqueia. Não se bloqueia, começa. Porque eu acho que assim,
né? Eu não precisei passar por isso para viver a minha paternidade, né? Mas eu acho que é uma disponibilidade. Vou me assim, servir, hein? Por favor, aqui você está em casa, André. Está em Então, casa. embala aqui pra mim. Eu não precisei. Obrigado, querido. Eu não precisei passar por isso, mas eu acho que é fantástico, assim, hoje em dia, os recursos que a medicina e as leis, a legislação oferece para quem quer passar por essa experiência, né? Porque eu acho que é fantástica, né? Assim, eu seria uma pessoa totalmente diferente se eu não tivesse sido pai, Uhum. né? Se eu não tivesse vivido essa experiência. E eu quis muito, Aham. eu queria muito ser pai, né? E para mim aconteceu de uma forma muito inesperada, né? E no momento que... Por isso que eu perguntei para você quando foi essa mudança de chave. Porque quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, cara, me veio uma alegria, Uau. uma felicidade, uma coisa assim que tomou conta de mim, sabe? Eu estava vivendo um momento de incertezas, de indecisões, inclusive profissionais. E essa notícia colocou tudo no lugar. No eixo. Aham. Colocou tudo no lugar. Falei, cara, é isso. Era isso, não era nada fora, era dentro. Era isso que estava faltando. Então, acho que as pessoas terem essa oportunidade, terem acesso a esse tipo, né, de processo para viverem a sua paternidade, porque tem gente que não pode ter filho. No E caso, não é exatamente. eu não posso ter filho naturalmente, eu preciso da ciência, ter recursos. Sim, mas você é uma pessoa fértil. Tem gente que não é fértil. É verdade. Tem gente que não é questão de querer, não é. Não tem como. Mas pode ter a experiência de ser pai, de ser Aham. mãe, de viver Sim. esse processo, né? Então, eu acho muito bacana. Como eu falo aqui, tudo na vida tem seu prazo de validade. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final. Mas eu nem acabei o vinho. Mas não precisa, a gente vai, que até chegar no final tem um tempo ainda. Tá bom. Tá bom? Tá bom, deixa eu tomar. Até chegar ao final tem um processo ainda. E, bom, fico muito feliz que você tenha gostado do vinho. Sim. Né? E que você vai levar para sua casa. E a gente sempre gosta. Eu achei bacana porque a gente recebe alguns amigos aqui, alguns convidados, que eles fazem tanta coisa e fica difícil, às vezes, para eles falarem uma coisa só. Não, mas que você que mensagem conduziu. Final. Você conduziu para a paternidade. Foi legal isso. Então, assim, queria que você deixasse uma mensagem aqui para essa câmera. Um sentimento seu dessa sua experiência, né? Eu também fui desse lado porque você me falou que a sua principal atividade hoje era ser pai. Sim. Então não tinha como ir para outro lugar. Não, é um assunto que gerou pauta porque é um assunto curioso, né? Essa Sim. formação familiar. Sim, eu acho muito legal, acho fantástico. Eu acho que família é núcleo de amor, núcleo enfim, das pessoas estarem juntas e eu vejo muitas pessoas solitárias, né? Hoje sozinhas e que já tiveram famílias e que por algum motivo hoje estão sozinhas, seja por opção ou por processo natural da vida. Então, acho que a família é o nosso bem maior e qualquer forma de amor, ela é válida e merece ser cultivada e merece ser propagada. Que legal. Então, queria que você deixasse só uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente sobre falar do seu livro, do seu Instagram, dessa questão que é tão linda, que é a paternidade, maternidade. Legal. Bom, para quem está em dúvida se quer ser pai ou independente da sua configuração familiar, eu não sei se eu nasci para isso, eu não sei se é a minha praia, simplesmente comece. Converse com a sua esposa, converse com o seu marido, se você é um pai solo, uma mãe solo, começa procurando informação, porque a partir do momento que a gente tem acesso à informação, a gente começa a tomar as melhores decisões.
E procure se informar com pessoas da rede social. Eu, o meu marido, o Hélio, no nosso Instagram, Dois Papais, a gente conversa com todo mundo, a gente dá acesso e tira dúvidas, porque família é uma coisa maravilhosa. A gente poder compartilhar o nosso amor com o próximo é uma coisa linda. Então não tenha dúvidas se você vai ser capaz ou não. Eu não achava que eu seria capaz de ser pai sendo um homem gay. E isso é real, isso é possível. Então o que eu desejo para você é que você encontre o seu caminho na paternidade, na maternidade que seja, mas formando uma família, porque família é onde existe amor. É isso aí. Obrigado. Valeu, Juan. Bom, espero que você tenha curtido esse nosso papo aqui, que foi extremamente agradável, na minha visão, extremamente útil. Então, se você curtiu, olha, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o nosso podcast com os amigos, porque aqui bons vinhos encontram boas conversas. André, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Prazer enorme receber você aqui. Prazer todo meu. Paternidade é uma coisa linda e você vai passar por vários processos diferentes. Posso te confessar uma coisa? Diga. Depois não melhora, só piora. Não dá para voltar atrás mais. Valeu. Mas piora de um jeito bom. Saúde. Até a próxima.